Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Moré Malahi Ben Israel, diretamente de nossa sinagoga Anusim, Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Baruch Hashem, estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para fazermos a leitura e também trazermos alguns comentários acerca da Aliá de hoje, a segunda Aliá, que fala da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Hayê Sara, que é a vida dessa grande matriarca Sara. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 14 do mês de novembro do ano de 2022, e dia 20 do mês de Resvan, do ano de 5.783. Hoje faremos a segunda aliá da Parashá Hayê Sara, que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 23, versículo 17, até o capítulo 24, verso 9. Quero deixar aqui o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, o nosso muito bom dia a você que tem acompanhado o nosso canal, a você que tem rezado conosco em nosso serviço de Shabbat. Que Hashem vos abençoe grandemente. O Eterno envie uma bênção à sua casa, toda a sua família, e que seu dia seja um dia próspero, um dia de muitas bênçãos do Eterno. Então, faremos a segunda aliá, a leitura da Parashá Hayê Sara. A segunda aliá está no capítulo, então, 23 de Bereshit Gênesis, capítulo 23, verso 17, até o capítulo 24 e o Passuque 9. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E confirmou-se o campo de Efron, e está em Marpelá, diante de Mameré, o campo e a cova que nele havia, e toda a árvore que no campo havia, em todos os seus limites ao redor, para Abraão por compra aos olhos dos filhos de Hete e de todos que vinham pela porta da sua cidade. E depois assim enterrou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo da Marpelá, ao campo de Mameré, que é Hebron, na terra de Canaã. E confirmou-se o campo e a cova que nele havia para Abraão, como posse de sepultura da parte dos filhos de Hete. E Abraão era velho, entrado em dias, e o Eterno o abençoara em tudo. E disse Abraão a seu servo, velho de sua casa, aquele que tinha o governo de tudo que era dele, põe a tua mão por baixo da minha coxa, e te farei jurar pelo Eterno, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomes para meu filho mulher das filhas do cananeu, entre o qual eu moro. Entretanto, a minha terra e a minha parentela irás, e tomarás mulher para seu filho, para Isaac. E disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Farei então voltar teu filho à terra de onde saíste? E disse-lhe Abraão, guarda-te de não levar meu filho para lá. O Eterno, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de meu nascimento, e que falou a mim e que jurou-me, dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará seu anjo diante de ti e tomarás mulher para meu filho de lá, e não
E se não quiser a mulher seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente a meu filho não faças voltar para lá. E pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este assunto. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'hayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Abraão, nosso patriarca, ele enterra sua esposa, cumpre o seu dever, faz o sepultamento de sua esposa Sara, e Abraão, então, logo a seguir a morte de Sara, vimos que Abraão, então, chama seu servo, né? O servo a quem ele confiava, o servo de sua confiança, e Abraão, então, envia o seu servo para que ele fosse entre os filhos do seu povo, né, na casa de seu pai, na terra dos seus parentes, né? E onde diz aqui, entretanto, a minha terra e a minha parentela irás, e tomarás mulher para meu filho, para Isaac. Então vimos que logo após a morte de Sara, Abraão se preocupou não em encontrar uma esposa para ele, como muitos, né, acabam fazendo. Claro que é normal, após o sepultamento, havendo uma necessidade, o homem vai casar novamente, como também a própria mulher, né? Então, a mulher, ela vai contrair um novo casamento, e o marido também, uma vez viúvo, né? Ele também vai ter procurar uma esposa. Então, isso normalmente é o que acontece. Na morte de um dos cônjuges, sempre se pensa em ter uma esposa, ou ela já pensa em ter um marido. É claro que essa preocupação, dependendo da idade, vem por uma questão pessoal que se entende, né? Às vezes uma questão de idade também, a necessidade de ter uma companheira, a necessidade de ter um companheiro, né? Então, busca-se ter esse relacionamento novamente, um casamento, e é vida que segue. Então, normalmente, após a morte de um cônjuge, a mulher ou o marido buscam um novo casamento. Muitas vezes, e nós temos visto hoje no mundo, que muitas vezes a mulher, ela não chega a se separar, nós usando como uma referência, como um exemplo, o que nós vimos no mundo, dentro de uma família de não-judeus, que não tem digamos, um segmento da Torá, não tem uma orientação, não segue a luz da Torá, muitas vezes acabam cometendo, praticam algumas atitudes que acabam, então, prejudicando a formação dos filhos. Então, muitas vezes, o marido morre ou a esposa morre e o marido já busca uma nova esposa, e às vezes não se preocupa com os filhos quando esses ainda estão em fase de crescimento, são crianças que precisam ser orientados. Então, não havendo este cuidado, os filhos, por não terem uma orientação religiosa, eles acabam criando uma personalidade, seguindo um caminho distante de Deus, e muitas vezes
deixando realmente, não praticando aquilo que deveria ser feito, ou muitas vezes deixando de ser uma boa pessoa, digamos assim, né? E praticando coisas que não lhe é permitido a nenhum ser humano fazer. Então isso por falta do conhecimento de Deus. Nós vimos que após a morte de Sara e Abraão ter sepultado sua esposa Sara, Abraão trata, antes de casar, que Abraão contrai um novo casamento, nós sabemos disso, né? Abraão vai ter um casamento com Queturá, que os nossos sábios dizem que foi a própria Agar, a quem era a mãe de Ismael, e que Abraão, ele a princípio não se preocupou em ter um novo casamento, até porque dentro dos ensinamentos judaicos existe um período de luto, né? Esse período é 1 ano, no mínimo 1 ano, né? Para que depois a pessoa possa então contrair um novo casamento, que lhe é permitido sem dúvida nenhuma, mas necessário é passar um período de luto. Então Abraão não estava, a princípio, no que nós vimos pela Torá, Abraão não estava preocupado com o seu casamento, o seu relacionamento com uma outra mulher, mas Abraão se preocupou-se foi com o filho, que embora não era mais uma criança, né? Isaac já era crescido, já tinha idade, né, para casar, e então Abraão busca primeiro uma esposa para Isaac. Então Abraão envia o seu servo e para que este fosse no meio de sua parentela e trouxesse de lá uma esposa para Isaac. Então nós já temos comentado aqui que o ter ido buscar uma esposa dentro da família de Abraão significa manter aquela linhagem, aquele ensinamento, no conhecimento do Deus de Israel, do povo de Israel, dentro da parentela, né? Então, Abraão se preocupa antes de casar, de que seu filho casasse, né? E a gente sabe o quanto é importante dentro da família a presença feminina, né? A presença da mulher dentro da família. E então Abraão envia o seu servo para que este trouxesse uma esposa para Isaac. Os profetas frequentemente descreveram o relacionamento entre Deus e o povo judeu como marido e mulher. Então, há uma relação entre Deus e Israel como um relacionamento matrimonial entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher. Então, neste sentido, todos nós judeus temos uma missão, né, que é comparável a que Abraão realmente deu a Eliezer, né? Sair e encontrar aquelas almas que se afastaram e trazê-las de volta a Deus, a seu marido, né? Então, essa é a nossa missão dentro desse relacionamento com o sagrado, com o eterno. Então, esse relacionamento que existe entre judeu e o povo de Israel é como um relacionamento entre marido e mulher, ou seja, é um relacionamento que não há traição, que há obediência nas leis,
nos mandamentos, né? Então, mantendo-se a obediência aos mandamentos, essa relação ela dura para sempre. Então, Israel, na condição dentro desse relacionamento com o Eterno, apesar de seus erros cometidos, resgatou esse relacionamento e mantém vivo essa relação com o sagrado até os dias de hoje. Então, que o Eterno possa nos ajudar também na nossa caminhada, né? E também, assim como Abraão enviou o seu servo, né, para trazer a esposa para seu filho Isaque, resgatar os seus antepassados, os seus antecedentes que estavam afastados e trazê-los de volta para Deus. Então, de forma que, por meio de nossas atitudes, possamos também alcançar, né, todos aqueles que são filhos de Abraão, os descendentes de Abraão que estão dispersos, espalhados entre as nações. É isso então. Ficamos por aqui na leitura da aliá de hoje, a segunda aliá da Parashá Hayesara. Tenham todos um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre o Eterno de todo mal e de todo perigo. Se você nesse dia está fazendo aniversário, é dia de seu aniversário, parabéns! Muita felicidade neste dia, muita alegria, muitas felicidades neste dia e em todos os dias da sua vida. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.